Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para partilhar a palavra do Senhor, para orar, para poder ouvir o que Deus quer para nós. Mais uma vez, sem nos reunir, mais uma vez fazendo uso deste meio aqui para poder não deixar a chama esfriar, né? Acho que nesse tempo, um dos nossos trabalhos é não deixar aquele fogo que há em nós esfriar, o fogo do Espírito, o nosso chamado, tudo aquilo que Deus tem trabalhado nos nossos corações. E eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Josué, capítulo 4. Josué, capítulo 4. Nós vamos ler do 1 ao 7 e depois a partir do 19. Diz assim: Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo. Ordenai-lhe, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousarem os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, levai-a convosco e depositai-a no alojamento em que haveis de passar essa noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam essas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Versículo 19. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Gigal, do lado oriente de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantando-as Josué em coluna em Gigal, e disse aos filhos de Israel: Quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo: Que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez no Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Deus de amor, muito obrigado por mais uma manhã que se renova. Obrigado pela tua palavra que tem nos alimentado dia a dia. E eu quero clamar que o Espírito Santo do Senhor, mais uma vez, fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje eu quero falar sobre construir memórias. Essa foi uma semana muito difícil para mim. É engraçado, né? Que parece que todas as semanas tem sido difícil para todo mundo, né? A gente tá com essa impressão. Essa semana eu fiz mais um velório e mais um velório de uma pessoa e um velório de uma pessoa especial. Sargento da base, Sargento Josué. Uma pessoa muito importante na minha formação militar e alguém que nesses 2 anos aí ganhou muita importância nas nossas vidas como um todo que estamos lá. E muito querido por todos, por todo mundo que vivia por lá e partilhava da vida por lá. Então foi muito difícil. Como tem sido difícil para muitas, né? Mais de 260 mil pessoas morreram e velaram e choraram. E a gente está passando por esse momento ímpar na nossa geração. Eu fico me perguntando, para que servem as memórias, né? O que a gente vai levar de tudo isso? Como é que vai ser quando isso acabar? São reflexões que a gente tem feito costumeiramente, né? As memórias nos ajudam a lembrar quem somos, nos ajudam a lembrar quem éramos,
As memórias ajudam, inclusive, a lembrar, projetar, na verdade, quem seremos. As boas, as ruins, as mais ou menos, as memórias indiferentes, elas vão construindo e ajudando o nosso crescimento. A pergunta é: como é que eu faço para construir boas memórias na situação que eu estou enfrentando para que eu possa levar para a minha vida? Ontem minha filha mais nova me deixou muito pensativo. Ela tem 3 anos. Eu fui à casa da avó dela e chegou lá, a avó dela foi abraçar, a tia dela abraçar, o avô pediu abraço, ela falou assim: não pode abraçar. Não pode abraçar por causa do coronavírus e o hospital está lotado. Meu Deus, ela tem 3 anos. Como é que ela... Onde ela ouviu? Eu não falei para ela que o hospital estava lotado. Ela ouviu no jornal, ela ouviu eu conversando com a mãe dela, mas ela tem algo na memória dela. E esse algo na memória dela é: o hospital está lotado. E o fato do hospital estar lotado a impede de abraçar a avó, porque pode dar coronavírus e pode precisar do hospital e pode morrer e pode... Enfim, tudo aquilo. Nós estamos, nessa passagem que lemos, é um recorte do início da caminhada de Josué. Josué foi o grande líder que sucedeu Moisés no caminhar com o povo, no levar o povo, no ouvir Deus e transmitir para o povo. E Josué estava na sua primeira grande tarefa, que era encarar Jericó. Então ele manda os espias, se você começar a ler aqui do versículo 1, os espias voltam. Mas antes de chegar em Jericó, antes de encarar Jericó, tinha uma tarefa maior, que era atravessar o Jordão. E é interessante que para nós isso parece muito estranho, mas para o povo, eles já ouviam isso. Os seus pais já tinham passado pelo Mar Vermelho. Então não era algo tão estranho assim atravessar o Jordão. Mas era algo sobrenatural. De um jovem líder, não de idade propriamente dita, né, mas de liderança mesmo, de estar sozinho ali com a mão no cajado. E esse jovem líder encara, chama os sacerdotes, coloca a arca, faz tudo que o Senhor mandou e vai. E nesse processo, Deus usa esse processo de uma forma muito didática para ensinar o povo. E é justamente essa forma didática que eu queria chamar a tua atenção. Porque para construir boas memórias das situações que nós estamos vivendo, a gente precisa ter intencionalidade. O que a gente vai levar da vida... Meu pai sempre dizia uma frase, né? O que se leva dessa vida é a vida que se leva. Tá aí, agora que eu pensei nessa frase, ela fez muito sentido agora, assim. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. Eu ouvi ele falar isso a vida toda. O que nós vamos levar daqui, nós que resistimos a tudo isso, né? É a forma como nós passamos por esse momento. É a forma como nós estamos construindo as nossas experiências que vão gerar memórias que serão contadas no futuro. E a primeira coisa que Josué nos ensina, né, que a partir da instrução de Deus, é que nós precisamos selecionar aspectos positivos das situações enfrentadas. Selecionar aspectos positivos das situações enfrentadas. Todas as situações existem aspectos negativos e positivos. Só que eu posso olhar e pensar: o que eu vou levar daqui? Eles estavam no meio do rio. O rio estava seco, eles estavam passando. Tinha lama, tinha sujeira, tinha resto de alga, tinha resto de mato, tinha coisas que provavelmente estavam no fundo do rio e tinha naufragado de alguém, ou barco, ou perdido, ou qualquer coisa. Só que Deus chama eles e fala assim: olha, pega um de cada tribo, um líder de cada tribo, e cada um pega uma pedra no meio do rio. Quando vocês pararem em pé seco, cada um pega uma pedra
Porque as pedras um dia serviriam de memória do milagre e não da dificuldade. Pega uma pedra. E eu fico pensando, o povo ouvindo isso e falando assim, rapaz, a gente está aqui no meio, Deus manda pegar uma pedra. Para quê? Eu quero é passar daqui, eu quero é sair daqui. Eu não quero nada que me lembre disso aqui, eu não quero viver isso aqui. Eu quero, vai que essa água desaba. Queridos, eu não sei você, mas a minha cabeça, ela é... Se eu tivesse uma situação dessa, eu ia ser do povo falar, bora gente, bora, eu ia ser muito prático para falar, vamos, que se essa água desabar, todo mundo morreu, vamos embora. Deus fala, olha, para um pouquinho aí e pega uma pedra. Em cada tribo disse-lhes, passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro, uma pedra, segundo o número de filhos de Israel. Então, queridos, quando nós estamos passando, nós precisamos selecionar os aspectos positivos. O que a gente vai levar daqui? O que as minhas filhas vão levar daqui? As crianças que aprenderam sobre doença, que tiveram as escolas fechadas, uma criança de 3 anos que agora se preocupa com leito de hospital. O que a gente vai levar daqui? Segundo lugar, e está aqui no versículo 6. Para que isto seja por sinal entre vós e quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo, que significa esta pedra? Sabe para quê, queridos? Que Deus mandou pegar as pedras? Para que as pedras elas sejam marcos. Para que as pedras fiquem para a próxima geração. Para que as pedras sirvam para nós mesmos olharmos e lembrarmos o que o Senhor fez. A nossa memória é muito curta. É impressionante. Ela é tão curta que a gente não tem perseverança nem nas orações que nós fazemos. Às vezes a gente começa uma campanha de oração, um clamor, no meio do caminho ouviu, não sabe nem se Deus respondeu ou não respondeu. Ou a gente não para nem para responder aquelas que o Senhor ouviu. Ou então a gente passa por um momento desse aqui, daqui a pouco faz tudo de novo. Eu assisto filmes com as minhas filhas, né, os filmes de desenho, e é impressionante a quantidade de desenho que tem sobre essa coisa de destruir a natureza, acabar com tudo, derrubar as árvores. Esses dias a gente chegou num lugar e pediu um canudo, e não tá vendendo mais canudo, né, nas lojas. A minha filha falou assim, não papai, porque senão a tartaruga vai comer o canudo e vai morrer. Essa conscientização que estão tentando fazer com a próxima geração, eu fico pensando assim, é porque já desistiram da nossa, sabia? Porque a gente esquece muito rápido. É capaz de passarmos por esse momento. É só pensar, nós estamos no meio desse momento e continuamos fazendo festas, bailes, carnaval, comemorando a vitória do Flamengo. Enfim, parece que a gente não está aprendendo agora. Imagina daqui a um tempo. Esquecemos tudo. Assim como votamos nos políticos, esquecemos inclusive de quem votamos e não sabemos nem para quem cobrar. Deus fala assim, olha gente, essa pedra vai servir por sinal para você. E o versículo 7. Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Então, Deus manda que no meio do Jordão o povo pegasse 12 pedras. E o povo pega. E Deus fala assim, olha, essas pedras servirão como memorial, como um marco, para que vocês lembrem quem é o Senhor. Só que lá no versículo 24, o Senhor diz assim, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Queridos, as nossas vitórias, as nossas derrotas também,
a forma como nós passamos pelas dificuldades, elas já são um sinal de quem é o nosso Deus. A forma como nós estamos encarando tudo isso, nós crentes, já é um sinal de quem somos. O povo caminhou, ele diz que é o 10º dia, né? O povo caminhou e eles ficaram ao oriente de Jericó. Josué chama todo mundo e fala assim, gente, vamos lá, agora a gente vai construir um memorial, um altar. Vamos pegar essas 12 pedras aqui, vamos levantar as 12 pedras e vamos deixar essas 12 pedras num lugar que todo mundo olhe. E a gente vai olhar para ela e lembrar que essas pedras foram tiradas de baixo, no meio de um rio. Nós vamos olhar para essas pedras e vamos lembrar que o Senhor, no meio do rio, nós podíamos tirar qualquer coisa, Deus mandou tirar pedras. Porque essas pedras continuarão aqui. E quando a próxima geração olhar, a gente vai dizer assim, filho, tá vendo aquela pedra ali? Papai tirou do meio do rio. Como, papai? Você mergulhou? Não, filho. Deus abriu e nós passamos. E nós pegamos lá no fundo. Eu lembro quando o vovô pegou a pedra. Eu lembro de quando meu avô contava como foi que o vô dele tirou essa pedra. Sabe por quê, meu filho? Porque Deus estava conosco. Sabe por quê, minha filha? Porque Deus estava conosco. Sabe por que nós enfrentamos agora essa situação? Esse vírus, esse tanto de morte, toda essa agonia que estamos passando? Porque lá atrás, nós sabemos que ou nós, ou os nossos já passaram por uma situação parecida com essa. Mas a grande diferença não foi a situação que foi mais amena ou não. A grande diferença é que Deus estava com eles. E todo mundo vai saber que o Senhor é forte. E assim as pessoas vão temer ao Senhor. Porque as suas vitórias são testemunho para as outras pessoas. Porque a forma como nós encaramos a dificuldade em si já é o testemunho para as outras pessoas. E aí eu queria perguntar para você, queridos. Como é que você está passando por tudo isso? Como é que está a tua fé? Ela abalou? Nas últimas 2 semanas, a minha fé abalou. Um pouquinho, sabia? Eu fiquei assustado, eu fiquei com medo, Ter perdido o Jonathan foi muito difícil. Ter perdido o sargento Josué agora foi muito difícil. Ter visto o corpo do Josué. Acompanhar sofrimento de pessoas foi tudo muito difícil. Está sendo tudo muito difícil. Umas 3 semanas atrás, ou 2 semanas atrás, antes do Jonathan morrer, eu fui visitar a esposa dele. E aí oramos e saindo de lá, no meio da rua eu encontrei um amigo que perdeu um filho de 2 anos por um câncer. E eu encontrei numa situação lá, o pneu dele furou, eu fui dar uma ajudada e no meio da rua a gente tava conversando. E eu falei, e aí cara, como é que tá? Ele falou assim, pastor. Ele me chama de pastorzão, né? Eu falei, pastorzão. Hoje faz 6 meses que ela morreu, tá muito difícil. Outra entrega emocional, nós estamos passando por momentos difíceis, queridos. Só que esse momento é um momento de construir memórias. Em nós, nos outros, nos nossos filhos. E Deus didaticamente ensinou o povo. E eu creio que Ele continua nos ensinando hoje, dizendo assim, olha, faz o seguinte. Isso não vai passar agora. Vocês estão passando pela prova. Vocês estão passando pela situação. Escolhe aí.
Selecione os aspectos positivos dessa situação. Escolha no fundo do rio, no fundo do poço, aquilo que você pode pegar, que lá na frente você vai lembrar disso. Porque você vai usar isso como uma forma didática, como algo que alegre o teu coração. Como o profeta diz que quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, você vai lembrar disso. E tem mais. Isso vai ser feito um grande altar para que sirva de testemunho para você, para os seus e para as outras pessoas. Para que quando passar tudo isso, as pessoas olhem para trás e digam assim, tem alguma coisa diferente aí, porque os crentes passaram de forma diferente. Todo mundo desesperou, todo mundo triste, todo mundo... Alguns deles até os pés deram uma vacilada, mas eles já lembraram e se colocaram em pé. Muito choro, mas muita certeza de que Deus é um Deus forte, é um Deus grande e é um Deus que não perdeu o controle da história. Queridos, quais as memórias que nós teremos quando tudo isso passar? Quais são as histórias que você vai contar para os teus filhos, para os teus netos? Quais são as histórias que você vai contar para o teu próprio coração? Eu queria te convidar a começar a pensar um pouquinho diferente, a selecionar as melhores pedras, a juntar o teu memorial e ficar sempre lembrando que Deus é um Deus forte, que controla tudo que existe e o melhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um bom domingo.